Gratidão a cada um de vocês, um grande prazer ver todos vocês por aqui. Hoje, nessa nossa live mais do que especial, a gente recebendo aqui o nosso super parceiro, o Marcos Minoro, que está sempre junto com a gente aí, sempre atendendo às nossas solicitações, sempre que a gente chama, ele está junto aqui com a gente, com um grande prazer, né, abrilhantando aqui a nossa live. E hoje a gente vai falar de sucesso na carreira, como a gente vai vender a nossa credibilidade, né? Primeiro, construir essa credibilidade e vender essa credibilidade, que isso é importantíssimo para o desenvolvimento pessoal, importantíssimo para quem almeja galgar aí postos mais elevados na carreira profissional. Isso é sempre extremamente importante para qualquer profissional, seja ele de qualquer área. Então, vamos começando aqui a nossa live. Minoro, nossa imensa gratidão pela sua presença. Por gentileza, suas considerações iniciais aí. Bom, eu que agradeço mais uma vez. Já perdi as contas, viu, gente? Já não sei se é a sétima, oitava, nem sei. Eu só sei que é uma vez por mês, ou a gente pulou aí um mês, aí, creio eu, de dezembro. Estou sempre aqui contribuindo com vocês, é um grande prazer, né? Como sempre digo, como sempre enfatizo, reencontrar colegas lá da antiga montadora que viraram a chave, né? Que construíram, né? Deram continuidade a uma carreira de sucesso, né? Fazendo essa transição é sempre um exemplo, né, a ser dado, um exemplo a ser seguido, tá? Então eu fico muito feliz mais uma vez de poder estar aqui, agradecer já a presença dos demais aí que eu vejo se juntando a nós, e hoje o assunto, né, vai ser, não digo diferente, né, porque o tema é sempre desenvolvimento, né, o comprometimento que a gente precisa ter em relação ao desenvolvimento, carreira, né, que queira ou não, a gente sempre que procura se desenvolver, a gente almeja não só o nosso crescimento pessoal, mas também o crescimento profissional, que é representado muitas vezes por uma ascensão profissional na carreira, né, seja ela hierárquica, seja ela relacionada à aquisição de novos ativos, né. Só que hoje eu vou temperar com outro tempero, né. Eu falei, né, como o assunto é vender um pouco dessa credibilidade, dessa situação, e eu sei que na minha experiência, né, fazendo aconselhamento de carreira, muitas vezes as pessoas têm aquilo que o Yoshida-san com frequência fala, crenças limitantes em relação à forma como a gente realiza isso. Eu vou tratar um pouco disso, tá bom? Falar um pouco de como que a gente pode vender sem se matar, né, no início, porque tem gente que não gosta de vender ou de se vender por uma série de preconceitos, e eu vou tentar desmistificar um pouco disso hoje, tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez. Maravilha, gratidão, Minoro. Yoshida, por gentileza, considerações iniciais, vai lá. Primeiramente, gratidão, Minoro, por prestigiar e apoiar nosso trabalho de desenvolvimento humano e a partir daí o econômico vem junto. Bom, eu sou Yoshida, 18 anos de Toyota, 6 de Denso, né, 24 anos de Grupo Toyota, mas já 7 anos empreendendo. Foi uma jornada interessante e longa, né, com treinamentos no Japão, mas desde ver o topo do mundo, que era a situação que eu via lá, quase ideal, lá no Toyota no Japão, né, lugar onde eu recebi treinamento, entendi o processo de Kaizen, e em 10 anos, por exemplo, quando eu fiz o treinamento e reencontrei o pessoal do setor que eu trabalhei, um jogo de ferramentas que custava $80.000 baixou para $20.000, em 10 anos somente. E realmente a sistemática funciona. Depois eu tive que aplicar em ambiente, vou chamar iniciante, nível precário ainda, né? E eu tive que descobrir como é que chega naquele nível ideal, né? E foi uma experiência super legal. E a partir daí a gente, né, eu e o André construímos o que nós chamamos de linha emocional. Tem que olhar todas as facetas, nível macro, nível micro, todas as interligações da sistemática de trabalho. E graças a Deus por ter vivido o topo do mundo e o começo do mundo, né? É bem divertido construir, né? E poder falar bastante coisa para vocês. E hoje a temática é credibilidade. E pelo caminho, né? Tem muita coisa que nós temos no treinamento, e vamos falar hoje na live também, que por falta de maturidade, por falta de orientação, às vezes você está de cabeça quente, comete algumas atrocidades que, né, acabam queimando a nossa credibilidade, né? Então,
durante a live vamos contando, mas por enquanto gratidão, e gratidão principalmente a todos que participam sempre e acompanham o nosso trabalho, e vamos junto construir um mundo muito melhor do que a gente recebeu, né? Ok? Por favor, então. Maravilha. Gratidão, Yoshida. Estamos juntos. E para quem não me conhece, eu sou o André Borgomoni, trabalhei aí por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores. E nos últimos 4 anos agora, né? Nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, né? Da inteligência emocional. Sou engenheiro de formação, mas nesses 4 anos eu foquei muito no autoconhecimento, né? Da inteligência emocional, constelação familiar, PNL. E isso me fez reencontrar o Yoshida aí, fazia 12 anos que a gente não se via, né? Depois que ele já tinha saído da Toyota, na época da Denso tive muito pouco contato, ou quase nenhum com contato com o Yoshida. E aí depois de 12 anos a gente se reencontra e junto a gente está construindo o Lean Emocional. O que é o Lean Emocional, né? O Lean Emocional é a junção das técnicas do Lean Manufacturing, organização, junto com a parte de inteligência emocional. Por que a gente fez essa mistura, né? Esse negócio meio maluco aí, de misturar a parte muito técnica com parte humana, né? Justamente porque só as ferramentas, elas não servem para nada, porque quem implementa as ferramentas, quem utiliza essas ferramentas que o Lean oferece para a gente, são as pessoas. E as pessoas têm os anseios delas, têm as necessidades dela, almejam alcançar postos maiores, galgar novos desafios, e isso muitas vezes, na hora que a gente está no nosso dia a dia, atrapalha e atrapalha demais se não é dada a devida atenção. E normalmente a gente via que a atenção às pessoas era sempre deixada de lado. E isso era o grande motivo, o grande e principal motivo de os projetos não darem tão certos quando deveriam dar. Não por falta de alguma ferramenta ou por falha da utilização dessa ferramenta, mas sim porque esses anseios pessoais, essa parte pessoal, não era devidamente dada a atenção que deveria ter sido. Então, por isso, a gente misturou e a gente entende, né, nessa nossa experiência, a gente está entendendo que funciona e funciona muito bem, que aí sim a gente consegue construir uma base muito sólida para as empresas darem verdadeiros saltos de melhoria de eficiência e de produtividade. E vamos lá, eu vou dividir a tela com vocês, vamos começar aqui a nossa uma apresentação, como sempre, bem rapidinha, né? Bem rápida aqui, só para a gente colocar todo mundo na mesma página aqui do que a gente vai falar, né? Então, hoje, sucesso na carreira, como vender sua credibilidade com o Marcos Minoro, né? O Marcos Minoro, que tem a sua empresa de consultoria de RH, já trabalhou na Toyota, a gente se conheceu lá, e hoje essa empresa que o Marcos Minoro tem atende inclusive a Toyota, uma série de outras multinacionais aí, mas inclusive a Toyota. Vamos lá. Aqui hoje nós somos a Winners Alliance, né? Mas aqui o Winners Alliance é a junção da Kaikaku Pro, que era a empresa de consultoria e treinamento que o Yoshida tem, ou tinha, né? Tinha agora, porque agora já virou o Winners Alliance oficialmente, né? Já mudou o nome mesmo, com aquela transformação humana que é a empresa de autoconhecimento, não é de emagrecimento, é de autoconhecimento, mas que ajuda demais, né, a gente poder se conhecer e aí sim a gente consegue atingir resultados como esse, como que eu ajudei aí o Yoshida, uma série de pessoas, e o Yoshida também, a se livrar dessas crenças limitantes, né, Yoshida? Exatamente. Tinha um monte de crenças limitantes que eu chamo correntes, né? Então eu carregava toneladas de correntes que não me deixavam progredir. E entendê-las e entender como se livrar delas, né? Que é relativamente fácil, mas primeiro você tem que perceber que está carregando, né? Que quando você está carregando, você não percebe. Não está sabendo, né? Não está sabendo e faz bastante transe. besteira em função disso. Exatamente, a expressão é transe e alguém tem que te chacoalhar para você sair dele, né? Então, gratidão por ter me ajudado. Estamos juntos, maravilha. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Votorantim Cimentos, Electrolux, e as mais novas, né, a Largo Resources, que é uma empresa de mineração, focada em mineração de metais para bateria, tanto de celular como automóvel. Então, aqui no Brasil ela atua no norte do país, tem algumas plantas aqui no Brasil, e o Itaú,
né, que tem a parte lá de melhoria contínua, né, e a gente está junto com eles lá dando uns treinamentos. E entrando aqui propriamente no nosso assunto de hoje, né? Na hora que a gente fica lá só sonhando com aquela promoção, né? Só, né? Ai, como bom seria se eu fosse promovido, estaria ganhando mais, estaria muito melhor, seria já num cargo de chefia, né? Seria Tô com ótimo, status, né? tem mais status, né? Mais status, tem bônus no final do ano, maravilha, né? Só que isso sem ação nenhuma efetiva é apenas uma grande perda de tempo, porque você vai ficar lá sonhando, 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 e isso não vai acontecer, porque sem uma ação, o pensamento não funciona sozinho. A gente tem que ter ação, tem que colocar em prática. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro de tudo, pare de ficar sonhando e começa a agir, né? Para atingir o sucesso na sua carreira, começa a construir a sua credibilidade, né? Isso que é o mais importante. E como que a gente faz isso? Como que a gente começa a construir a credibilidade, né? Primeiro de tudo, desenvolvimento pessoal. Você tem que estar apto a galgar aquele sonho almejado. Você tem que estar apto a isso, né? Tem que estar preparado para isso, com todos os pré-requisitos bem solidificados. Então, encontre quais são os pontos de melhoria que você tem e invista em você. Não fique esperando não, a empresa que tem obrigação de me pagar o curso A, B, C. Para com isso. Essa obrigação é de cada um. Isso que é o mais importante. A empresa não tem a obrigação de ficar desenvolvendo pessoas para cá ou para lá. E, principalmente, ela só vai entender que isso é necessário no interesse dela, não no seu. Aonde que ela entende que é importante para ela, a empresa, e não para você. Isso é extremamente importante de todo mundo entender. As empresas não têm mais obrigação. Então, chega de desculpa que não tem dinheiro, não tem tempo. Dinheiro e tempo é questão de prioridade. Quando você precisa fazer alguma coisa com urgência, você vai arrumar dinheiro, né? Tem alguém morrendo na família, você vai se virar e vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro. Para de ficar dando desculpa. Ah, não tem tempo? Não tem tempo, mas tem tempo de jogar uma bola, de fazer outras coisas, né? De ficar Passear. passeando, ver televisão, ou fazer qualquer outra coisa, né? Então, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Invista em você enquanto é possível. E vamos lá, e depois disso, demonstre todas as suas capacidades com resultados. Demonstre as suas capacidades com resultados. Cada meta atingida é um degrau na escada para o sucesso. Então, demonstre, faça o reporte, apresenta. Não adianta só fazer o bom trabalho, né? Não adianta só fazer um bom trabalho. Tem que falar para todo mundo. As pessoas têm que entender que o bom trabalho foi feito e têm que entender que você é responsável por esse bom trabalho. Então, antes de começar o projeto, vou fazer isso, isso e aquilo. Aí você, depois que terminou o projeto, você cumpriu isso e aquilo e mais alguma coisa. E aí você amplia a sua credibilidade. Além de cumprir 100% do que você faz, você entrega mais do que promete. Assim, você vai construindo a sua credibilidade de verdade. E construir e vender a sua credibilidade é conquistar respeito de todos. E assim o sucesso na carreira vem de maneira natural. Você não precisa ficar brigando, pedindo para ser promovido, fazendo escarcéu para ser promovido, ameaçando que vai se demitir, ir embora ou qualquer coisa nesse nível, né? O sucesso vai vir de maneira natural, naturalmente esse reconhecimento vai surgir. E aí eu pergunto para vocês se isso faz sentido para vocês, se o que foi apresentado faz sentido, quais são os anseios, as expectativas de vocês para essa live de hoje. Vamos colocando tudo aqui no chat, que eu vou estar junto com vocês aqui. E eu já vou lembrando que no próximo, sem ser o sábado agora, depois de amanhã, no próximo sábado, dia 17, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, né? A gente vai estar junto com vocês aí das 9 da manhã às 18 horas, fazendo com vocês aí 4 dinâmicas. São 2 dinâmicas essencialmente emocionais, mais 2 técnicas misturando a parte emocional, que é uma amostra aí, que é um gostinho
de como que funciona o nosso treinamento completo em linha emocional, que é muito bacana. Inclusive o Leandro aqui, nosso aluno, que vai estar com a gente amanhã aqui, nosso convidado amanhã aqui na live, já está aqui dando boa noite. E ele está aqui porque né, fez o treinamento com a gente e sabe o quanto que é bacana. Então, para isso, vocês precisam fazer a inscrição. O link está aí no chat. Faz a inscrição, se inscreve e a gente vai estar junto lá no dia 17, tá certo? Então, no chat aqui, todas as perguntas, os anseios que vocês acharam que é legal, que não, o que deveria melhorar, fiquem muito à vontade de colocar aqui no chat para a gente. E a partir de agora, Yoshida, está contigo. Vai lá. Gratidão pela introdução, gratidão, Minoru, por estar com a gente, gratidão a todos que estão assistindo a live hoje. E eu vou começar a história hoje falando do meu primeiro treinamento na Toyota no Japão, onde eu passei 3 anos na ferramentaria, uma ferramentaria que tinha 1.300 pessoas. Ferramentaria de 1.300 pessoas. Bom, terminou o primeiro mês, entreguei o relatório, levei uma bronca, pessoal, porque no meu relatório tinha parâmetro de máquina, detalhe de processo, etc. E o gerente e o meu supervisor de treinamento virou para mim e falou: Yoshida, não é isso que esperamos de você. Aí eu falei, mas eu vim aqui para aprender e construir ferramentas, né? Aí ele falou assim, importante, o que nós temos de equipamento e processo hoje, pode ser que você não tenha no Brasil. Então, você tem que entender cada coisa que é feito aqui, para que serve e se vai ser algum dia útil para você ou não. Parâmetro de máquina, regulagem e etc., anote aonde você quiser para sua referência. O importante é que você tem que aprender a entender e criticar o que tem aqui. Aí ele completou a frase dizendo assim, Yoshida, se você deixar o seu treinamento de 3 anos aqui, você vai passar os 3 anos só transpirando. Aí é misterioso, né, o cara falar isso. Aí ele completou, você tem que aprender a observar, pensar e criticar. Uma ótima lição que eu não soube aproveitar bem, por vários motivos. Um é que você esquece e perde a consciência de continuar observando. Outra coisa que também faz parte da maturidade, você precisa ter algum instrutor te ajudando no caminho. Na época, eu estava muito preocupado com o aspecto técnico, né? Hoje nós falamos do Lean emocional, que tem a parte técnica, a sistemática de trabalho, processo, regulagem de processo, etc. Naquela época, eu me preocupava demais com a técnica, que é importantíssimo, é o core do negócio, né? O principal. Só que existe um negócio que chama promoção de atividades e organização do trabalho, né, que faz parte do nosso Lean emocional, aprender a promover atividades para dar resultado. E tem a parte emocional. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Porque eu não sabia o que observar, tem muita coisa que a gente não observa, portanto, se a gente não observa, não consegue entender se está fazendo bem ou mal. E não consegue melhorar a partir disso. Então, resultado disso, por exemplo, tem um negócio que se chama PDCA. Planejar, fazer, né, checar, tomar ação. Todo mundo fala muito do PDCA, mas um dos significados importantíssimos do PDCA é a construção de credibilidade. Mas como assim, Yoshida? PDCA e credibilidade? Olha só, gente. Você diz o que vai fazer antes de fazer, faz, confere se está de acordo com o plano. Se não tiver de acordo com o plano, você tem que completar com mais ações, mais PDCAs, e finalmente você entrega o resultado. Isso que o André falou agora há pouco na apresentação. Antes de fazer, você diz o que vai fazer, com que equipe, com que estrutura, etc. Vai mostrando o andamento e diz, está aqui conforme o plano. Fez uma vez, fez outra vez, credibilidade construída. O que a gente faz errado no meio do caminho? Não faz o plano, não faz o reporte das fases intermediárias e aconteceu comigo, gente. O pessoal da Argentina me falava assim, Yoshida, se faltar 1 centavo por peso, e 1 peso você sobe no ônibus, faltou 1 centavo, você não entra no ônibus.
E na nossa carreira a gente faz isso, não faz o plano, não faz o reporte do plano. Você é profissional de verdade, sabe resolver, vai resolver. E o que aconteceu comigo, gente? Uma bela noite, meia-noite, meu gerente liga para mim falando assim: Yoshida, eu não sei o que está acontecendo aí. Me faz um reporte, né, do que está acontecendo. Aí eu comecei a brigar com ele. Está desconfiando de mim? Estou aqui me matando 16 horas por dia, né? E ainda, no fim, eu me enervei por falta de consciência, falta de entendimento, né? E mandei ele para aquele lugar. Tudo errado. Por quê? Porque eu parti da premissa que ele estava desconfiando de mim, me senti enojado, né? Como o argentino diz, como agredido, e devolvi de volta. Mas olha só a estupidez que foi isso, né? Podia ter ganhado uma justa causa, mas principalmente estava tudinho sob controle. Se eu tivesse a tal da inteligência emocional forte naquela época, bastava dizer assim: conforme eu planejei, tal etapa, eu estou até adiantado, né? E o resultado pode ficar tranquilíssimo que vai dar tudo certo. E olha só por que o meu gerente me cobrou como é que estava o resultado. Porque em no máximo 2, 3 dias ele tinha que decidir se abortava a nacionalização daquele item, e se abortasse aquela nacionalização tinha que importar 6 meses aéreo. Então era uma perda de credibilidade tremenda, porque se responsabiliza por um assunto e não termina, e ainda gerou um monte de prejuízo, despesa, né, todo ferramental que não serve para nada se você abortar a nacionalização. E para começar a importar via navio, que sai um pouco mais barato, que ainda assim é mais caro do que a peça nacionalizada, era só eu dizer que estava tudo em ordem, né? E eu consegui, né, quase ganhar uma justa causa, mas como eu resolvi com louvor a parada, deu tudo certo. Mas não precisava ter tido aquele estresse, não precisava ter perdido a minha credibilidade, né? Bastava eu dizer claramente qual era o plano e que estava tudo o plano em ordem, e ele não precisava nem ligar para mim meia-noite para perguntar isso, eu não precisava brigar com ele. Simples assim, gente. Mas o processo é esse e a gente tem que ir aprendendo, né? Então, hoje nós vamos contar com o Minoru ajudando a construir, falar sobre mecanismo, né, de construção da credibilidade, principalmente relativo à nossa carreira. Por favor, Minoru. Tudo bem, essas histórias que o Yoshida-san sempre conta são tão inspiradoras, né? E, assim, a transparência, né, com a qual ele se expõe, né, reflete o nível de maturidade que ele atingiu muito por contribuição, né, pelo que eles sempre contam aqui nas lives do André. Então, parabéns à dupla, né, pelo excelente trabalho que vocês fazem um com o outro e que eu sei que vocês disseminam por meio da Winners, implementando aí o conceito de linha emocional, tá? É um prazer eu poder estar aqui contribuindo com essa experiência, tá? Bem, eu vejo aqui que tem algumas pessoas que ainda não se cansaram, né, de nos acompanhar, especificamente a mim, e o que eu combinei hoje com o André e com o Yoshida-san foi que eu acrescentaria aquela discussão que já é recorrente nas nossas lives, né, e que, portanto, muitos de vocês já acompanham, sobre o quão importante é o desenvolvimento, o quão importante é você assumir o protagonismo da sua carreira, lutar contra as suas crenças limitantes e ir atrás, né, da sua realização e do seu desenvolvimento profissionais, tá? Que eu imagino já esteja bem consolidado na cabeça de quem já nos acompanha há um bom tempo, e para quem eventualmente está se juntando a nós, resumidamente, né, para que todos estejamos na mesma página, a gente reiteradamente fala da necessidade de a gente se conscientizar da importância de nos desenvolvermos independentemente do que o ambiente nos propicia, né? E quando eu falo de ambiente, eu falo das empresas nas quais muitos de vocês atuam. Né? Aquela ideia de que a empresa tem de propiciar o seu desenvolvimento, o seu treinamento, a empresa tem que pagar o seu treinamento, né? Se você eventualmente tiver que fazer um treinamento fora do horário de trabalho, você precisa ganhar hora extra, né? Quando, na verdade, o grande beneficiário, né, daquele treinamento é você, né? O investimento que você faz em você mesmo, e as pessoas vão lá atrás das recompensas, né, dos bônus,
né? Enxergam os ônus, né? Mas não conseguem compartilhar a responsabilidade. Então, tudo isso a gente tem falado reiteradamente nos nossos encontros que, como eu mencionei, já são mensais. Hoje, como o assunto é vender credibilidade, eu falei, né, para os dois que eu ia trazer uma outra experiência, né? Eu também sou um bom contador de histórias, né? Não sei se tão boas ou tão inspiradoras como as do Yoshida-san, mas eu, como muitos de vocês já sabem, né, porque alguns de vocês já me acompanham, entre as minhas várias funções de consultoria existe a de carreira, né? E, portanto, eu atendo muitas pessoas que vêm discutir sua carreira comigo, e essa história é uma história que é recorrente. Quando eu converso com essas pessoas, elas me trazem o seguinte cenário, né? Puxa, Minoru, que é um pouco diferente, né? São pessoas que já se conscientizaram de que elas precisam se desenvolver e estão fazendo o trabalho delas. Puxa, Minoru, já investi tanto na minha formação, fiz tantos cursos, né? Pagando do meu bolso, não espero a empresa me dar oportunidade, não espero a empresa me financiar, não espero a empresa me chamar para o treinamento, eu corro atrás. Falo assim, ótimo, ótimo, né? Tá fazendo seu papel, parabéns. Só que, né? E esse só que reflete aquilo que o Yoshida-san e o André falam a respeito das crenças limitantes, só que eu vejo o cara lá do meu lado, né? Eu vejo o cara lá do meu lado que não faz a mesma coisa que eu, que é um acomodado, que é um cara que, assim, não se compara a mim, né? Quando se fala de desenvolvimento, só que ele aparece, só que ele é um cara bem relacionado, só que ele é um cara que se comunica bem, só que ele é um cara que transita bem nesse meio que a gente chama de meio político da empresa, e eu acabo perdendo as oportunidades, né? Então, em termos de ativos, eu possuo mais porque eu vou atrás, mas o cara que não tem tantos, né? Mas é um cara de bom relacionamento, que a gente chama costumeiramente de marketing pessoal, né? Ele vai lá e abocanha a oportunidade. Aí eu ouvindo várias vezes esse discurso, né? Eu fiz muito refletindo esse muito. discurso também, Minoru. Oi? Eu vi o pessoal achava que era, o cara é puxa-saco, eu não vou ser puxa-saco. Então, a gente já deve ter resvalado nesse assunto em algumas das lives anteriores, mas hoje eu resolvi me aprofundar nisso, né, contando esses casos que são recorrentes. Então, assim, e aí eu ficava ouvindo aquilo e refletindo de que maneira eu podia retornar um feedback para essa pessoa. E aí eu construí um discurso que, para mim, é o discurso que eu uso padrão hoje e que é a mais pura realidade, né? Eu falava para ele assim, qual que é o problema nisso? O problema é que eu não gosto de fazer essas coisas. Ele falava exatamente isso, isso aí me parece ser muito puxa-saquismo, sabe? Ficar lá, né, se mostrando pro chefe, se Parece mostrando... falsidade, né? Né? Aí eu olhava assim, parece, Parece. Tudo bem, pode parecer. Às vezes, realmente, há pessoas que fazem disso, né, um instrumento para poder, né, chegar lá. Mas eu imagino que há várias pessoas que não fazem isso, fazem com uma certa autenticidade, fazem com profissionalismo. Como assim profissionalismo? Assim, pois o que eu quero, né, desconstruir, né, essa questão da crença limitante, o que eu quero desconstruir em você é o seguinte, você fala, inclusive as pessoas falavam de marketing pessoal como uma coisa feia, né? Você então, que pelo que está me dizendo, se você me diz a verdade, você então que tem mais condições, estudou mais, se desenvolveu, correu atrás e que, portanto, merece, em função disso, esse reconhecimento por parte da empresa, por parte do seu líder, por parte do seu chefe, né? Você então, que é a pessoa que deveria estar lá, não vai estar simplesmente porque você julga feio, você julga, né, inadequado, você julga, né, que não é assim, correto, né, fazer esse tipo de exposição, né, comunicar suas realizações a alguém porque você diz que isso é, né, feio. Duas coisas que ocorrem quando você toma essa atitude. Se de fato você é o cara melhor preparado e o cara que pode responder melhor às demandas organizacionais, que pode entregar os melhores resultados, você está prejudicando a sua empresa, primeiro, né? Primeiro, está prejudicando a si, porque você está se sentindo prejudicado, e está prejudicando a sua empresa, que em vez de contar com um cara competente, preparado, desenvolvido, está apostando num cara que não é tão preparado, tão desenvolvido, tão competente. Você está Né? deixando o outro aparecer. Está deixando o outro. Né? Só porque o outro consegue fazer uma coisa que você diz que não consegue fazer? Né? Ou seja, quem é que sai ganhando nisso? Se a empresa não sai ganhando, se você não sai ganhando, o único cara que sai ganhando é o cara, então. Só que aí, você sabe como é que funciona. Por mais que a pessoa... Porque a gente que estuda um pouco de
desenvolvimento de produto e lançamento de produto em mercado sabe que não basta ter um bom produto, você precisa fazer uma boa propaganda. Mas também não basta ter apenas uma boa propaganda se você não consegue entregar aquele bom produto e aquele bom serviço, né? Então, se esse cara só sabe fazer propaganda e o produto dele não é ruim, em algum momento o mercado, né, o mercado que eu digo que é o mercado interno, o mercado externo vai perceber isso, né? Mas até perceber, a empresa vai ter perdido muito dinheiro com esse cara. Percebe, né? O que a sua decisão de não se apresentar, de não se comunicar, de não se expor, está causando para você, para a empresa e até para o cara, porque chega um determinado momento esse cara vai cair do cavalo. Eu tenho certeza que isso acontece, né? Então E eu desconstruindo dessa maneira, fiz com viu, que as Minoro? pessoas começassem a pensar na possibilidade de entenderem que esse negócio que elas dizem que é ruim, que é negativo, não é tão ruim assim, né? E outra, né? Quando ele criou essa crença limitante, né, Minoro, ele está deixando de desenvolver habilidades, né? Habilidade de comunicação, de ser mais Sim, natural, né? muita De se gente expressar fala da melhor, né? exatamente, que muita gente fala da política com aquela conotação de politicagem, que é ruim, mas, gente, política, isso eu já, inclusive, depus, né, em alguns instrumentos, alguns veículos, né, de mídia impressa, inclusive, a respeito disso. Fala assim, política é a arte de se relacionar, né, para poder vender e desenvolver ideias que são úteis a um determinado grupo, a uma determinada comunidade, a uma sociedade ou a uma organização. Só que a forma como a gente utiliza e conota, né, e até denota o termo política, é negativa, né? Então, fazer política se tornou uma coisa ruim porque se faz como se fosse um fim em si mesmo. Agora, se o propósito de você se relacionar é oferecer o melhor serviço, oferecer o melhor produto, pegar as competências que você desenvolveu e colocá-las a serviço da organização, a serviço da área em que você atua, você Inspirar está pessoas cometendo... também, né, Minoro? Oi? Inspirar pessoas também, né? Você está cometendo um erro, né? Ao não fazer esse processo de divulgação e exposição do seu produto, do seu serviço, ou seja, de você mesmo, né? E aí entra, né, o contexto dessa exposição se dá por meio de um negócio que se tornou uma palavra relativamente conhecida hoje, mas que existem pilares que sustentam essa palavra, que é o termo network, né, que é o relacionamento, né, o capital relacional que você precisa desenvolver para poder transitar por essas instâncias organizacionais. Né? E um dos pilares do network, são três os pilares, um dos pilares é exatamente aquilo que a gente chama de credibilidade, tá? E que algumas pessoas chamam de reputação, né? Ou seja, é a construção de alguma coisa que o torna uma pessoa notória, um profissional notório, né? E que se faz por meio disso que a gente insistentemente vem falando aqui nas nossas lives, que é o autodesenvolvimento, que é a busca constante, né? De elevar a barra e de preencher o gap, né, rumo ao desenvolvimento superior das competências e de outras características, não só técnicas como comportamentais, né? Então é assim que a gente constrói a credibilidade, que é um dos pilares desse negócio chamado relacionamento, ou seja, a gente só consegue se relacionar, o impulsionador do relacionamento é a credibilidade que você possui, só que a credibilidade ela só consegue ser vista se você conseguir fazer uma boa exposição, uma boa divulgação dela, né? E é isso que as pessoas têm de entender em primeiro lugar. Não adianta você esconder o ativo que você possui, você precisa expô-lo, né? Se você tem uma boa casa, se você tem um bom produto, se você tem, né, e você quer vendê-lo, né, você precisa expô-lo, você precisa, né, na hora em que você estiver definindo o que tem de bom, né, naquele produto, naquele serviço, em você, né, saber o que você tem a oferecer para contribuir para a empresa, para a sociedade, enfim, né? Viu, Minoro? E aqui eu faço um complemento. Tem coisa que você já tem, basta vender. Tem coisa que Exatamente. você não tem ainda. Como é que você faz? Na minha opinião, você diz, assumindo tais hipóteses, a minha lógica é tal coisa, e por causa dessa lógica vai ser o resultado assim, assim, assado. Uhum, Né? uhum. Sendo uma lógica estruturada, outra pessoa vai entender, você se compromete em fazer aquilo, se desafiar e fazer aquilo que ainda não fez, Uhum. mas o processo do PDCA te permite, se não foi tão bem, você pede Isso, é o ajuda, processo do faz lá, PDCA. entrega, né? Só que no P, que é o planejamento, né, você tem que incluir não só
né? Quem trabalha com marketing sabe como funciona, gente, né? E a gente copia do marketing de produto, do marketing institucional, aquilo que a gente quer desenvolver em nós mesmos, né? Enquanto produto que está sendo oferecido para o mercado, né? Que é o quê? O planejamento inclui não só o desenvolvimento do produto, né? Como a gente bem sabe, mas o quão a gente é capaz de colocar, de comunicar o diferencial desse produto no mercado. Ou seja, o plano ele inclui a comunicação. É isso que eu quero identificar com vocês hoje. A gente tem falado muito a respeito do planejamento de carreira fundamentado na busca do desenvolvimento, mas um dos componentes do desenvolvimento é a capacidade de você transformar o produto em algo que seja útil e visivelmente útil pelo mercado, né, que tem a ver com a comunicação e o posicionamento desse produto. A gente tira do marketing todas as lições que a gente quiser para este exercício, tá, gente? Né? Então, a live de hoje tem por objetivo trazer, né, primeiro, a consciência de que instrumentos que a gente dos quais a gente já dispõe, né, estão aí para serem utilizados para a gente poder se apropriar deles, né, como marqueteiros, desde que você tenha consciência de que o seu produto é um produto bom, de que você correu atrás, de que você se desenvolveu. É óbvio que se você ainda tem gaps, e todos nós temos algum, o que você precisa fazer é, antes de comunicar isso, desenvolver. Depois de desenvolvido, comunicá-lo. Simples assim. Simples Né? assim. Muito bem. Resumindo tudo, não adianta só botar o ovo, tem que saber cacarejar. Vamos lá. Certo, Miolo? Resumindo tudo, é exatamente isso. Vou lembrar aqui todo mundo que no próximo dia 17, né, sem ser o próximo sábado, o outro, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional e a gente vai estar das 9 às 18 fazendo junto com vocês 4 dinâmicas, 2 essencialmente emocionais, mas 2 técnicas, misturando a parte emocional, para vocês terem um gostinho aí, uma amostra de como funciona o nosso treinamento completo em linha emocional. Mas para isso tem que fazer a inscrição. Eu coloquei novamente para vocês aqui no chat, para vocês fazerem a inscrição, é rapidinho, clica lá, faz. Quem não está inscrito ainda, que eu sei que é boa parte do pessoal aqui já está inscrita, mas quem ainda não fez, faz a inscrição lá, que vai ser muito bacana, um grande prazer estar junto com vocês fazendo esse workshop. E deixa eu ler um pouquinho o chat aqui. Desculpa, a OPS, tá? Você pode alterar o nome aqui, né? Mas OPS escreveu assim: às vezes não consigo colocar em prática os cursos e ferramentas que aprendidas na empresa. O que tem que fazer? Aí pode ser um monte de coisa, tá, OPS? Desculpa aí, mas pode ser um monte de coisa. Pode ser resistência do pessoal que trabalha junto com você, de novas ideias. Você pode não estar sabendo a melhor maneira de vender o peixe, como a gente está falando aqui, né? De ter a credibilidade, de convencer o pessoal a fazer diferente do que fez aí, sei lá quantos anos na vida e está dando certo, né? A própria forma que você fala pode ser agressiva e o pessoal não quer te escutar. Tem outra maneira, né? Outra hipótese que pode estar acontecendo, mas tem uma série de requisitos aí, uma série de itens, né? Que pode estar fazendo com que você não consiga colocar em prática. Então, essa live de hoje eu acho que deve estar sendo muito bacana para você, que uma delas, que é bem provável que esteja acontecendo, é você não estar conseguindo convencer todo mundo, né? Ou seja, não está tendo a credibilidade de fazer com que o pessoal pense um pouco diferente do que sempre pensou. E isso é sempre complicado, porque quer queira, quer não, a empresa está viva, ela faz aí isso por alguns anos, e esses alguns anos têm sido dando resultado ok. É claro que tudo sempre pode ser melhorado, mas saber convencer o pessoal de fazer de uma maneira diferente é sempre muito importante. E convencer só falando, às vezes, não resolve. Precisa ter um diagrama lógico, precisa ter uma demonstração, precisa fazer uma linha modelo. Tem várias formas de convencer alguém. Falar que é melhor e por isso tem que ser feito, se você não mostrou por que é melhor e qual que é o processo, né, se é difícil ou fácil, né? E você fala como se fosse um enigma, eu sei que é melhor porque eu sei. Mas então você tem que fazer. Só que se a pessoa não entende o que tem que fazer, ele não vai concordar com você. É isso aí. Um dos pontos fundamentais aí da comunicação. Importantíssimo. Então, uma dica importante é, de repente, pegar um projetinho pequeno, um negócio menor, que você consegue demonstrar essa ferramenta,
aí você vai ter resultado nesse projeto pequeno, reporta, avisa todo mundo, explica, olha, eu consegui aqui, mas dá para fazer num projeto um pouco maior, dá para ampliar, né? E Não, aí não faça sozinho, não faz não tente sozinho, aparecer sozinho. não vira, né? Porque vira, na hora que você aparece sozinho, você vira vidraça, vai estar todo mundo tacando pedra lá, então vai complicar, né? Então, junta o grupo, tenha aliados, né? Junta um time grande para estar fazendo essas atividades, tá certo? E juntar esse time grande é desenvolver uma habilidade de liderança, né? Que também vai ser enxergado como capacidade sua e aumenta a sua credibilidade também, né? É isso aí. Aí o Michael colocou aqui também, ó, quando você chega a nível de manejo, gestão, né, Gerente, gestão, gerenciamento, diretoria. diretoria, se observa muito a necessidade de vender seu peixe. Claro que não na sua totalidade. Pergunta: qual para alcançar o sucesso profissional a nível de gerenciamento, gestão, quais os pilares básicos necessários a alcançar? Um deles é a credibilidade. O Minoru já colocou muito claro aqui, né? Credibilidade, comunicar, né? Se comunicar, ter bom relacionamento. Minoru, ajuda aí. Quais outros pilares aí nesse nível? Eu gostaria apenas de fazer uma observação. Não é só quando Claro. você chega nesse nível, tá? Desde o início. Por isso, quando eu falo que eu aconselhei pessoas, eu aconselhei, por exemplo, como eu atuo também em instituições de ensino superior, aconselhando jovens, né, que estão ali, né, entre os seus 20, 21 anos ainda, concluindo a sua graduação, e eu digo para eles, desde cedo, vocês precisam desconstruir essa ideia de que é uma coisa perniciosa e enxergar isso como uma coisa positiva, né? Então, não é só para quem está no nível de gestão que isso se aplica. Como eu mencionei para vocês, o networking, né, esse relacionamento se constitui com base em 3 pilares, um deles é a credibilidade barra reputação, e os outros 2, né, são o altruísmo e a reciprocidade, né? Então, por mais paradoxal que possa parecer, né, e aqui a gente está exatamente para desconstruir e dar uma nova forma, né, mostrar para vocês um novo jeito de fazer as coisas, né, vocês podem me dizer, mas espera aí, né, se existe um lugar, né, onde as pessoas não costumam ser altruístas, mas sim muito individualistas, e a gente acabou de falar que não existe individualismo na nossa filosofia Lean, né, porque tudo se faz em equipe, tá? Então vejam só que o contrassenso só existe se a gente estiver pensando na gestão tradicional. Se a gente pensa em gestão Lean, as coisas, né, são completamente diferentes e aí sim estão alinhadas. O altruísmo é o seguinte: você está sempre disposto a compartilhar o seu conhecimento, você está sempre disposto a compartilhar o que você tem de bom. Então, se você é um cara que foi atrás, que é um cara desenvolvido, você precisa compartilhar isso. O altruísmo é nesse sentido, ou seja, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu tenho ativos, só que eu não posso guardá-los para mim. Eu tenho que ensinar outras pessoas, eu tenho que estar disponível para outras pessoas que talvez ainda não tenham percebido, né, que podem contar comigo e me oferecer para ajudá-las, né? É o Esse é o oposto do eu vou fazer sozinho, né? E é exatamente. minha vantagem competitiva. Exatamente. Ou, né, do que às vezes até pior na legislação, eu vou fazer sozinho, ou o que é pior, eu não vou compartilhar isso com ninguém, porque isso acaba sendo um diferencial competitivo meu. Ou seja, se eu ensinar alguém, né, de repente esse cara vira meu competidor, né? Tem muito desse pensamento também que a gente precisa também desmistificar, E ele está né? sabotando, com isso está sabotando a empresa também. Tá sabotando a empresa, tá sabotando ele, porque no final das contas, né, nada impede a empresa de buscar alguém fora que saiba mais, né, entendeu? Então esse é o altruísmo. E o segundo é a reciprocidade, ou seja, a capacidade que você tem de trocar, de compartilhar, né, que se reflete muito naquilo que a gente já conhece muito bem, que é a comunicação duas vias, ou seja, a ação que gera uma reação, né? Sendo que muitas vezes a gente toma certas posições, a gente assume certos compromissos, imaginando que a gente vai ter de volta alguma resposta positiva, né? Só que aí o que eu digo, para não nos iludirmos, a gente faz, a gente é altruísta, a gente cede, né? Mas em algum momento esse retorno vem, não digo por uma relação direta, às vezes é uma relação indireta. Você ajuda uma pessoa A, que ajuda uma pessoa B, que ajuda uma pessoa C, de repente essa pessoa C é a pessoa que vai, né, o mundo dá voltas, vai te ajudar a resolver algum problema. Né? A roda gira, como a gente costuma dizer. Então a reciprocidade se dá nesse sentido, né? Não é, eu vou fazer esse negócio pro cara porque o cara me deve, né? Ele tem de fato uma dívida para com você, né? Se ele souber reconhecer a importância sua nesse processo de desenvolvimento dele. Mas, né, não significa necessariamente que ele, naquele momento, ele vai lhe oferecer
né, a reciprocidade que você espera. E aí, assim, é inevitável eu contar aqui, né, a minha experiência já de 16, 17 anos como docente me rende hoje, 16, 17 anos depois, né, de eu ter iniciado a minha carreira como docente universitário, me rende clientes, né, meus ex-alunos que se formaram, que cresceram profissionalmente, que se desenvolveram profissionalmente, e hoje eles reconhecem naquele professor de 15, 16 anos atrás um cara que pode ajudá-los a fazer transformações e me chamam. Aí você vai me dizer, Minoro, você desenhou essa estratégia, você virou professor porque você sabia que um dia esses alunos iam te contratar como fornecedor de serviços? E eu falo para vocês, em nenhum momento, gente, Claro né? que não. O meu altruísmo de compartilhar o meu conhecimento me levou a ser professor. Né? A reciprocidade veio anos depois, quando alguns alunos começaram a me procurar e falaram assim, professor, preciso de uma ajuda sua aqui na minha empresa. E aí que eu comecei a perceber, eu falei assim, gente, eu plantei essa semente lá atrás, né? Tudo bem, ao dizer isso para vocês, vocês podem adotar uma estratégia que seja, o Minoro me deu uma grande ideia, eu vou começar a ministrar aulas porque eu sei que lá na frente, se meu ex-aluno vira meu cliente. Perfeito, gente. Mas façam isso de coração, tá? Né? Não façam isso pensando apenas nos ganhos que No isso pode retorno. trazer, porque vocês vão descobrir que não são apenas ganhos financeiros que você tem de uma relação como essa, né? O dinheiro é uma consequência disso, né? Mas é muito legal você, por exemplo, eu pelo menos penso assim, você que pensa que a sua relação de ensinar termina depois de 4 anos de faculdade, você descobrir que ela não se encerra em 4 anos de faculdade, né? Que você vai ter a oportunidade de 10 anos depois reencontrar essa pessoa e ela dizer assim, agora você pode me ensinar outras coisas, né? E eu vou dizer para vocês que eu aprendo outras coisas com eles, porque muitos deles estão em empresas assim que têm muito a me oferecer como fonte de conhecimento, como fonte de experiência. Então, gente, a roda gira, né? Roda gira. Só que, mais uma vez, lembrando do tripé, né, do relacionamento, altruísmo, reciprocidade não se constrói sem credibilidade, né, e reputação, que Sim, a gente só tem se a gente posso fazer conseguir isso, desenvolver um bom produto e é, colocar esse produto no mercado, tá? fazer isso com um teatrinho Fantástico. só sem naturalidade não vai dar resultado, né? Tem que ser com o Sim, coração sim, aberto, não Tem tem que ser jeito. com o coração mesmo, né? sim. Vocês sabem, a estratégia a gente segue não só com a lógica é muito importante, né? Mas estratégia a gente segue com aquilo que a gente chama de coração, observando, olhando aquilo que a gente chama de propósito, né? Certo? É isso aí. Exatamente. É isso. Maravilha. Deixa eu continuar um pouquinho mais aqui. A Lília colocando aqui: ouça mais, preocupe-se mais e se apaixone com a atenção das preocupações, aflições e desejos das pessoas. São pontos fundamentais para construir e estabelecer a sua credibilidade no trabalho. É verdade. Também, dentro e fora dele, passo importantíssimo. Veja assim, muito legal. Isso mesmo, Lília, bem bacana. O Ângelo, como conseguir se controlar para não pensar e não fala por e não falar por impulso. Isso atrapalha muito a comunicação. Ângelo, isso aí faz parte muito da inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? É você entender como é que funcionam as suas emoções e poder administrá-las bem. Falar que você não vai sentir raiva, vão estar O te contando medo, uma mentira, ou medo, ou qualquer outra emoção, vão estar te contando uma mentira violenta. Isso é tudo blá blá blá, né? Na verdade, qual que é o ponto? O ponto é que você tem que saber qual que é o gatilho, aquilo que dispara você sentir raiva. Às vezes é uma pessoa, a maneira que ela fala, uma situação, você está sabendo o que está fazendo, e aí você sabe qual que é a emoção que vai surgir para você, e você saber reagir, dar uma respiradinha de um segundo, dar aquela calmada antes de sair no conflito. Esse que é o grande ponto. Se você sabe que tal pessoa te incomoda e a situação que você vai passar, provavelmente você vai explodir com ela, você já está sabendo dessa situação e normalmente a gente sabe, porque isso é recorrente, principalmente no trabalho. Isso tem uma certa recorrência, né? Principalmente no trabalho. Não é do dia para a noite que você estoura com ninguém. Você vai, né? Enchendo o acumulando. copinho, vai acumulando, vai enchendo o copinho até explodir.
Então você já sabe que isso vai acontecer, você antevém o evento, você sabe qual que é a sua emoção e você dá uma paradinha para não explodir e poder conversar com essa pessoa e não gritar, urrar e mandar para aquele lugar ou explodir com ela. Esse que é o grande ponto, tá? E isso atrapalha muito a comunicação de todo mundo, de geral, né? Não é E, exclusividade tua, legal pela pergunta, viu, Ângelo? Legal e pela grande pergunta. parte desse relacionamento é a nossa interpretação do que está acontecendo. Pode ser que eu estou interpretando, o negócio é um e eu estou interpretando 1 milhão. Então, eu costumo falar que se você sabe que vai sair na chuva, a calça, a roupa pode se molhar. Então, vai com guarda-chuva. Entendeu? Daí, o meu complemento desse raciocínio é, se você sabe que vai chover canivete, não é água mais, então vai com guarda-chuva de aço. Não tem Então, jeito. são coisinhas que você tem que administrar, né, a forma de pensar, tem que ter um mindset diferente, senão pode acontecer essa explosão que o André está falando, né? É isso aí. E, Ângelo, não tem jeito, tá? É igual ir para academia. Tem que treinar, tá? É igualzinho para academia. Tem que treinar, você tem que saber, preparar. Aconselho meditação. Meditação não tem nada a ver com religião, gente. Não é nada de budismo. O Buda, realmente, o Buda medita, é verdade, e tal. Mas isso não é, nem todo mundo que medita é budista, tá? Entenda que são coisas diferentes, tá? Isso é um método de autoconhecimento, de cabeça, da gente com a gente mesmo, que é um exercício extremamente... Vamos desmistificar aqui. O que é isso, né? É você passar um tempo pensando em uma coisa só. Olha como é complicado, hein? É facílimo de falar, mas é complicado de fazer. Você vai passar um bom tempo, um tempo que você vai determinar, pensando em uma única coisa. Qual que é essa coisa? A sua respiração. Só. Aí é lógico, você vai pensar na conta que tem para pagar, transferir dinheiro para não sei quem, olha, vai cair o cheque, vai cair o cheque, ninguém usa, mas vai ter que pagar o boleto, vai ter que fazer não sei o que lá, né? Ó, tem aquela coisa que eu tenho que entregar para o chefe, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa passando na cabeça, mas você tem que deixar isso tudo embora e voltar a pensar só no arzinho que entra, no arzinho que sai, arzinho que entra, só. Fica um tempo pensando isso, e aí você começa a ter esse autocontrole. Isso faz parte do treino do autocontrole que a gente está falando ali, né? Não é à toa que eu estou Deixa falando de eu, meditar. Fala, Minoro. deixa eu só complementar e Vai dar lá. uma solução bem pragmática, além de tudo isso que é óbvio, né? É muito mais refinado do que a minha solução. É Ângelo, né, que colocou É isso o aqui, Ângelo, né? né? Não só para o Ângelo, mas para os outros que também devem sofrer do mesmo mal. É uma solução bem trivial, tá? Anda sempre com um caderninho de anotação, tá? No bolso e uma canetinha, né? E na hora que o cara falar alguma sandice, alguma imbecilidade, alguma coisa que vai fazer você reagir dessa maneira, você tira o caderninho do bolso. Você pode repetir um instante aqui para eu anotar, entendeu? Né? Tá? E você não precisa anotar, tá? Mas assim, né? O autocontrole né? E assim o respeito de repente ouvir, né? E querer anotar, né? Já vai desconstruir o seu oponente, né? Por assim dizer, né? Que assim, eu imagino que muitas das situações você reage porque você, né, ouve certas coisas que não fazem sentido ou coisas que aparentemente confrontam, né, o seu ego, por assim dizer, né? Então, faz esse exercício, sabe? Uma das formas pragmáticas de você controlar é você anotar as coisas, e muitas vezes você não tem onde anotar, né? Às vezes a gente anda com o celular, pode de repente abrir o celular e anotar, mas tem muito mais efeito hoje, né? Porque Um por mais caderninho. tecnológicos que nós sejamos, né? O ato de você, né, poder anotar à mão, né? De você imprimir o seu eu por meio de uma coisa que você escreve, né? Vai representar para o seu interlocutor muita coisa, tá? É uma dica Sem assim, dúvida. pueril, mas que ajuda. Genial. Muito bacana. Legal. Vamos continuando aqui. O Jonas colocou: hoje vejo muita resistência de pessoas que estão há muito tempo na empresa, sair da zona de conforto, assumir responsabilidade, isso acaba trabalhando os novos talentos. Verdade. Meu caso, tenho que incentivar o máximo possível de pessoas a fazerem um pouco mais
do que o esperado, porém escuto muitas vezes que não são funções das mesmas. Putz, isso é uma beleza. Jonas, isso infelizmente acontece. Mas por que acontece isso, né? É medo. Tá? Essas pessoas aí que você está citando, né? O que elas têm? Medo. Medo do novo, medo de sair da zona de conforto, medo de ser incomodado, medo de ser ameaçado, sair do status quo que ela já criou lá por, sei lá, 30 anos, sei lá quantos anos essas pessoas estão na empresa. Isso é puro medo. E aí, como que a gente faz essa pessoa parar de ter medo? Né? Como faz essa pessoa parar de ter medo? Mostrar que essa melhoria que você está sugerindo, ou essa mudança que você está sugerindo, também vai influenciar e também vai ser importante para ela, para essa pessoa. Né? Vai melhorar o trabalho dela, vai ficar melhor para a empresa vai ganhar mais, vai ficar com a saúde financeira melhor, vai conseguir garantir o salário dela no final do ano, no final do mês ali, né? O bônus no final do ano. Então, demonstrar é sempre importante. Isso está dentro do que a gente está falando aqui, de credibilidade, de falar, de demonstrar, de reportar. Né? Isso tudo faz parte deste meio, e infelizmente isso aí é recorrente, não é exclusivo teu, um monte de gente está encontrando esse tipo de resistência dentro da empresa, tá certo? O Charles aqui, fiz um curso de MBTI pela empresa onde trabalhei, e isso ajuda muito para identificar os tipos de personalidade dos colaboradores e de que se forma abordar. Se chegar da mesma forma com todos, acaba em atrito. É verdade. Eu não fiz esse curso de MBA, mas tem uma coisa muito simples, né? Na hora que você chega para falar com a pessoa igual, você conflita. Crash. Né? E na hora que você quer levar a pessoa, ela chega, olha, não aceito isso aqui, ou como o Jonas lá colocou, né? Não aceito isso aqui, isso aí não é no teu métier, tal. Se você chegar, olha, é sim e tal, é crash. Vai dar briga, vai dar conflito e ninguém vai chegar em lugar nenhum. Aí é quem pode mais chorar menos. Tá? Agora, se a pessoa chega, isso não é do meu métier, é verdade, não é, mas eu posso estar junto com isso, eu vou tentar te ajudar e fazer isso vai ajudar você também, e aí você leva para onde você quiser. Essa é a diferença. Saber conduzir com cada pessoa que você fala. É claro que não dá para falar com o presidente e com o porteiro da mesma maneira. A gente tem que falar de maneira diferente, mas tem que saber falar com todo mundo. Isso que é o mais importante. Não falar só com o presidente ou só com o porteiro. Tá certo? É isso aí. Vamos lá. A Lília colocando de novo. Yoshida, maturidade emocional, tudo que um bom profissional precisa. É maravilha. Jucimar aqui. Que live maravilhosa. Minha primeira vez com vocês. Ai, gratidão, gratidão. O que mais encontro dificuldade é de engajar a equipe em torno de um propósito. Porque isso é convencimento, tá? É convencer a equipe, e a gente convence a equipe mostrando quanto é importante aquilo que a gente está propondo para cada indivíduo. Aí que a gente engaja. Porque se fica importante para mim, se você convence que alguma coisa é importante para mim, eu vou fazer sem você precisar mandar. Eu vou fazer, é importante para mim. Eu vou fazer sem ninguém precisar mandar. Aí que a gente tem a equipe engajada. Aí que é engajamento. Então, é aquela história que a gente já contou algumas vezes aqui, você é a primeira vez, então vai ser a primeira vez que você vai escutar. Mas, numa montadora, tem o cara lá que parafusa a roda, né? Roda pneu no carro, né? Fica lá o dia inteiro, parafusando o dia inteiro. Se botar na cabeça dele que a função dele é só parafusar, para ele, é só parafusar. Ficar lá o dia inteiro. Se colocar Mas só como... 3 em vez de 4, tá bom também. Tá bom. Se colocar um mais ou menos, tá tudo certo. Se um ficar menos mais apertado, menos apertado, tanto faz. Agora, explica para essa pessoa que o trabalho dele é extremamente fundamental para a segurança de 100% dos clientes que comprarem o carro. E se ele fizer o trabalho dele mal feito, ele pode matar uma família inteira que teve o sonho realizado de comprar um carro zero. Olha como muda a situação. Entenda como muda a situação. E aí sim você engaja essa pessoa num propósito. Porque essa família que comprar o carro pode ser um parente dele, pode ser ele mesmo, pode ser o pai, a mãe, familiar, pode ser alguém próximo, inclusive,
que se ocorrer um acidente, a responsabilidade é dele. E aí sim, essa pessoa vai estar absolutamente engajada a parafusar certinho todos os parafusos lá, com o torque exato, da maneira mais correta que tem que ser feito. E Isso é a engajar o pessoal. negligência, e se a pessoa não tiver esse senso e a negligência for tão grande, a própria ferramenta dele pode provocar uma ferramenta nele. Né? Ele tá fazendo barulho esquisito, não avisa ninguém porque tanto faz. Mas esse tanto faz pode ter uma ruptura, uma quebra, alguma coisa que pode até machucar seriamente ele. Né? É isso aí. Então, importantíssimo engajar o pessoal no propósito, tá? E engajar no propósito é poder de convencimento, tá bom? Também tá junto com o que a gente está falando de credibilidade. O Lincoln colocando aqui, o duro é quando o cliente te questiona e te questiona com argumentação que fogem muito da técnica e você tem que contornar a situação para que ele entenda que aquela questão não é sua pessoal, mas sim a regra do jogo. Nessa hora, o autocontrole tem que ser alto, porque alguns chegam a ser grosseiros. É verdade, Lincoln, mas isso muito é na parte comercial, né? Você deve estar falando muito na parte de relacionamento entre empresas, né? De compradores e vendedores, que faz muito sentido com isso tudo que você está colocando. É tudo muito verdade e não pode ser colocado de maneira pessoal, mesmo porque essas relações são entre empresas e não entre pessoas. Então, é claro que isso não pode ser de maneira pessoal, partir para agressão, ser grosseiro ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Assumo aqui que já fui muito grosseiro nas minhas negociações quando sentia que não era a maneira mais correta que estavam agindo. Mas isso, né, com o tempo, a gente vai galgando, vai melhorando e é claro que, né, esse autocontrole é necessário para os dois lados, né, tanto para vendas quanto para compras. Fala, Yoshida. Contramedida para minimizar ou acontecer menos isso. As regras têm que estar bem alinhadas, né, bem combinadas. Quando não está claro o valor, o critério, o que está prometido entregar, né, e responsabilidade de quem, né, responsabilidade compartilhada ou não, né? Quando não está claro, é fácil cada um a seu bem, na sua conveniência, tentar jogar a responsabilidade para o outro lado. Né? Então, alinhamento de expectativas é importantíssimo nesse processo. Exatamente. Muito bacana. Minoru, o papo tá maravilhoso, mas a gente já estourou o tempo para variar um pouco. O papo é sempre bom, a gente nem percebe. Agora que eu olhei para o relógio, já estouramos o tempo. Então, nossa imensa gratidão, suas considerações finais, por gentileza. Deixa eu fazer duas observações em relação a dois dos comentários mais recentes. Tá? A primeira, uma correção, na verdade, tá? Eu, inclusive, escrevi semana passada, esta semana, fico abismado, no caso de vocês, provavelmente quem fez o curso de MBTI deve ter feito, não deve ser por formação psicólogo como eu, né? Então, apenas para esclarecimento, MBTI não mede personalidade, tá? A pessoa que escreveu colocou que é um teste de personalidade, e se você for ao Google, né, que infelizmente não corrige essas coisas, que são conceitos, né, que quem estudou como eu, né, bastante, né, sabe e domina, MBTI é um teste de comportamento, tá? Em nenhum momento o MBTI, apesar de ser um instrumento baseado na teoria de um psicólogo suíço muito famoso chamado Carl Jung, né, ele se propõe a ser um instrumento de medição de personalidade, tá? MBTI é um teste de comportamento, tá? É uma correção conceitual que eu preciso fazer, porque, infelizmente, nem psicólogos formados usam corretamente essa terminologia, o que é uma grande infelicidade. Eu escrevi isso em rede social porque eu fico abismado com esse tipo de coisa, tá? No caso, eu imagino que a pessoa que fez não é psicólogo, por isso, né, sem problemas, apenas uma correção conceitual. E cliente que... Uma vez eu fiz um curso em que eu nunca mais esqueci essa expressão. Tá? Eu sei que é duro, porque a gente às vezes precisa pagar as contas e tem que atender cliente que não compartilha dos mesmos propósitos que a gente. Mas nesse curso que eu fiz, eu lembro que o cara me disse, falou assim, escolher o cliente também faz parte do seu processo de amadurecimento.
né? Tem Sem cliente dúvida. que você vai recusar de atender, porque ele não compartilha dos seus princípios, ponto, tá? Então, eu sei que às vezes a gente precisa do cliente para, né, pagar as nossas contas, mas, gente, eu, por exemplo, né, já recusei cliente que não compartilha dos meus propósitos, que não trabalha da forma como eu julgo correto trabalhar, tá bom? Então, só para encerrar esse ciclo de perguntas e para encerrar a live, resumidamente, hoje a gente avançou um pouco na questão do autodesenvolvimento, espero ter ajudado vocês a desmistificar um pouco essa questão do marketing pessoal, né? Então, a consideração final que eu tenho a fazer é aquilo que eu falei no início, né? Você que tem um bom produto, vai deixar o teu vizinho vender o mau produto prejudicando o mercado, porque você não tem capacidade, ou você tem, né, restrições, você tem crenças limitantes que o impedem de fazer o marketing desse seu produto, que pena, né? A sociedade é mal servida, a empresa é mal servida, você que fez todo aquele esforço para se desenvolver e desenvolver um bom produto, infelizmente não conseguiu lançar esse produto e o seu concorrente, né, que é menos competente que você, lançou e o mercado está comprando aquele produto de pior qualidade. Que Faltou um pena, centavo para completar o real lá, né? que É pena. isso. Gratidão, Minoru, coisa Tá bom? maravilhosa. Gratidão, gratidão. Yoshida, por gentileza, considerações finais. Gratidão, Minoru, sensacional as colocações. E o pessoal até colocou, né, Yoshida com maduro. Muita besteira, muita besteira. Então, por que a gente tem, nós, né, temos o propósito de desenvolver pessoas e, através de desenvolver as pessoas, gerar progresso? Porque nós estamos entregando hoje, que é a experiência acumulada do Yoshida e do André, 45 anos, nós fizemos muitos erros. Tivemos a sorte de ter uma ótima escola, vários valores e pensamentos que ajudam a gente não se perder pelo caminho, mas eu ouvi várias vezes: "Pô, se você tivesse passado na minha vida 20 anos atrás, minha carreira teria sido melhor." Vou ser bem sincero. Como eu sempre quis ter esse tipo de pessoas, e às vezes você acha, às vezes não acha, às vezes está na sua frente e você não reconhece. Então é um processo super difícil, né? Pai, amigo, família, tá te, né, aconselhando o tempo todo, a gente costuma não escutar. Tem bons mestres que você desdenha, né? Tem de tudo no caminho, mas tudo que nós estamos entregando hoje é para cada um, né, perceber o que já errou até agora e corrigir o caminho. Quem não passou pelo que nós passamos ainda, por saber que, né, o que nós estamos falando, a hora que perceber que está entrando no caminho errado, tem a chance de perceber e mudar a rota, né? E esse é o processo que é importante, que nós chamamos de acumular conhecimento e valores, que é acumular brilho, e durante a nossa trajetória a gente vai acumulando e distribuindo muito brilho, e esse processo é um processo importantíssimo de construção de sociedade melhor, construção de valores, e com certeza com isso nós estamos perpetuando todo mundo que carregou esses valores até hoje, e estamos entregando, né, a oportunidade do mundo ser muito melhor para a próxima geração através desse conhecimento que nós estamos entregando. Então, gratidão a todos e contem conosco nesse processo, e também, né, contem conosco e também conto com vocês, porque também nós aprendemos muito nesse processo. Gratidão a todos. Maravilha, gratidão, Yoshida. Deixa eu lembrar antes de começar Gratidão, a falar Minoru. aqui. Gratidão, Gratidão, Minora. Agradeço, Antes de gente. falar, deixa eu lembrar que amanhã a gente vai receber o Leandro Ribeiro, que está aqui na plateia com a gente. Leandro Ribeiro Gratidão, hoje Leandro. é consultor no Honcha, né? Trabalhou também com a gente na Toyota, fez treinamento na Toyota do Japão, um monte de treinamento, assim como o Yoshida, fez um monte de treinamento lá na Toyota do Japão. Pessoa super experiente, amanhã vai estar com a gente aqui, conversando com a gente aqui na nossa live. Então, vocês que estão aqui junto, né, chama os amigos, chama todo mundo, e amanhã vamos encher a sala aqui para fazer uma live mais do que especial amanhã, tá certo? E a gente sempre agradece, a gente tem imensa gratidão aí pelo nosso convidado, Minoru, sempre junto com a gente. Yoshida, gratidão, mas gratidão sempre a cada um de vocês, que são pessoas aí
especiais de verdade, porque estão aqui disponibilizando o tempo de vocês, aquilo que a gente tem de mais precioso na nossa vida, que é o nosso tempo, o tempo que a gente poderia estar aí, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estão aqui, né, com a gente para ampliar um pouquinho o conhecimento, galgar um pouquinho mais nesse conhecimento, né, e isso torna vocês realmente pessoas especiais. E porque nosso propósito é justamente esse, né, disseminar o conhecimento, ampliar aí o máximo possível que a gente puder, né, impactar as pessoas para que as pessoas também consigam impactar outras, né, consigam transformar outras pessoas. E fazendo isso, a gente tem certeza que a gente vai mudar o lugar que a gente trabalha, vai mudar a casa que a gente está, a cidade que a gente mora, o estado, o país que a gente está. E se a gente quiser de verdade, a gente muda o mundo e principalmente entrega para a próxima geração um mundo para viver muito melhor do que a gente recebeu da geração anterior. Então, a partir deste momento, como a gente costuma fazer, eu abro o microfone de todos vocês, porque o nosso aplauso vai para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Valeu, muito bom. E amanhã todo mundo de volta aqui para escutar a gente de novo. Valeu, gratidão, até mais. Até amanhã. Para vocês amanhã. Valeu.